com a ajuda do Espírito Santo, novamente no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12. Tem aí, Jean? Tem, né? Voltou a ter, né? Apocalipse 12. Amém? Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse por um período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. Contudo, não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele e a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denunciava dia e noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra e o testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolorizado. Portanto, sabe que tem pouco tempo que lhe resta para o seu fim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz a um menino. Então foram entregues à mulher e as 2 asas de grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, aonde seria sustentada por um período de um tempo e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por esta razão que a serpente foi jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a Tua Santa Palavra com a ajuda do Teu Santo Espírito. Que as bênçãos do Senhor nos alcance e nos dê direção agora. Fala em nosso coração. Deus seja louvado. Pode se sentar. Palavra
forte e boa. Essa palavra, para a gente entender, nós vamos ter que viajar um pouco, senão nós não vamos entender ela. Acontece que muita gente que eu vejo pregando em evangelho faz uma confusão. Essa palavra começou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ela começou como? Quando Deus amaldiçoou a serpente e avisou que a semente, o que ele falou? A semente da mulher vai pisar na tua cabeça. E a semente da serpente vai picar o calcanhar. Então, a semente da serpente é picar o calcanhar. E a semente da mulher ia pisar na cabeça de quem? Da serpente. Essa é a maldição. Quando foi decretada essa maldição, Satanás conhece Deus, sabe tudo, falou, ferrou. Tem que ficar de olho. E Satanás tem os asseclas deles, funcionário dele, ficou de olho. Um belo dia, um diabinho, o diabetes, foi lá, o tal do diabetes, senhor, o que foi? Satanás falou para ele, falou, eu acho que aquele cara que ia pisar na tua cabeça está sendo levantado. Vamos lá ver. Aí vieram ver, Satanás e os diabetes vieram ver quem que era. Quem que era? Era Moisés. Não, perdão. Quem que era? Era Abraão. Abraão. Será que é esse cara? Olha, Deus mandou ele sair, ele obedeceu. Deve ser esse cara, Abraão. E Satanás seguindo ele para ver o que ia dar. Ele falou, precisa arrumar um jeito de matar esse cara. Olha que ele deu uma brecha. Só que, no capítulo 20 de Gênesis, no versículo 2, não vou nem falar mais para não ficar. No livro de Gênesis, Abraão cometeu um delito, mentiu. Ele pegou o rei de Gerar, Abimeleque, e falou que Sara era irmã dele, para preservar, para não ser morto, porque ela era muito bonita. Ele mentiu. Quando ele mentiu, Satanás falou, não é mais esse. Ele mentiu. Esse não pode ser o Salvador. Esquece, gente. Vamos embora, porque ele mentiu. Ele não é o Salvador. O Salvador tem que ser alguém impecável. O pai da mentira sou eu, ele falou, Satanás. Como é que esse cara mente? Então ele não vai virar nada. Foi embora. Passou 400 anos, o diabetes de novo. Senhor, fala, o que você quer? O cara, acho que eu descobri quem que é. Então vamos lá ver. Aí foram lá, viram Deus falando com ele na sarça, falou, eu acho que é esse cara mesmo. Viu ele lá, libertando, fazendo. Aí puxou o histórico dele. Quem que é esse cara? Vamos ver o histórico dele. Aí chama Moisés. Moisés? Lembra aquela coisa lá, não conseguiram matar ele? Ué, então deve ser esse. Mas o que aconteceu com ele? Ele matou ele foi defender da tribo dele aí, do povo dele, ele matou um cara. Matou? Ah, então não é esse. Ele é um assassino? Não. Deus, esse não é o libertador. Esse não vai pisar na minha cabeça. Ele pode libertar o povo aí na terra, tudo, mas pisar na minha cabeça, ele não tem autoridade para isso. Ele é um assassino. Ele matou um cara, é um assassino. E logo em seguida ele mentiu também. Ele desobedeceu. Ele mentiu não, ele desobedeceu. Não é. Aí passou um tempo, um bom tempo, falou, já pintou dois. Abraão e Moisés. E Satanás naquela filmando. Aí pintou um. Falou, cara, é esse. Quem que é? Um maluco, ruivo, um doido lá. Brigou com um leão, matou um urso. Opa, vamos lá ver ele. Satanás e os diabetes, de novo. Aquele monte de diabetes. Raça ordinária, né? E veio. Filmaram o tal do Davi.
O Davi teve chance de matar o rei que estava no local, Saul não matou. Ah, deve ser esse cara mesmo. O cara tem um coração bom. Ó. Falou, esse cara vai ferrar a gente. Ficar de olho que não precisa matar esse cara, tirar ele de circulação. Porque esse cara é o cara escolhido. O cara é rei. O cara teve a chance de matar o cara dele, ele ficar livre pro reinado. Ele não quis matar. Uai, o que é isso? Esse cara é o cara. Ficaram de olho nele. Mas Davi cometeu um deslize, um assassinato e um adultério. Satanás falou, não é. Erramos. Ele cometeu um assassinato, um adultério, pegou a mulher do outro lá, ao rolo que ele arrumou. Não é esse cara. Esse cara não vai pisar na minha cabeça. Vai ser bom, vai, mas não é esse cara. Aí surgiu um filho dele. Ó, um cara inteligente, é um gênio. Na terra não tem ninguém mais inteligente que ele. Pô, então vou ver esse cara aí. Satanás falou, esse cara é um gênio, hein? O cara é inteligente. Vamos ver a conduta dele. Mas aí viu a conduta dele, ele está pisando na bola. Lá no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco, lá, fala que ele não pode acumular cavalo, dinheiro e mulher. O cara, olha o tanto de cavalo que esse cara tem. Mulher, então, o cara tem 1000. Grana, então não é esse cara. Esse cara não vai pisar na cabeça de ninguém. Ele vai fazer um monte de coisa aí, mas não vai pisar na minha cabeça. E passou, lá, deixa eu lá. Não vai levantar. Continua na maldade dele, indo lá, acusando, fazendo, acontecendo. Aí, um cara, o chefe dos diabetes, o diabetes mor, falou, posso falar contigo? Ele falou, fala. Aí chegou Satanás e falou, o que você quer? Aí Satanás foi ouvir o cara. O cara falou, nova criatura, segundo as escrituras lá da terra, o cara vai nascer agora. O cara que vai pisar na tua cabeça. Olha. Aonde esse cara vai nascer? Olha, tem 2 lugares. Vamos esperar. A estrela de Órion vai dar a direção. A estrela de Órion apareceu e deu a direção. E aqueles 3 magos foram e falou, é em Belém. Não sabia onde. Falou, em Belém vai nascer o cara. Vamos ficar de olho, vamos ver se a gente acha. Vasculharam tudo e não conseguiram achar o menino. Satanás, ele ficou no oculto, nasceu no... o cara que vai nascer é um rei, vai pisar na minha cabeça. Foram nos castelos, foram nos melhores hospedarias, achar o cara. Eles imaginaram que ele ia nascer na estribaria. Falou, esse cara vai nascer, é um rei? Como é que um rei vai nascer igual um pobre? Então não acharam ele de jeito nenhum. Esse foi o grande motivo dele ter nascido numa estribaria. Ocultar que é nascido um rei. Um rei, ninguém vai procurar um rei num lugar desse. Aí Satanás ficou louco. Falou, peraí, o cara nasceu. A estrela confirmou, ele falou, tô ferrado. Aí Satanás, tem os asseclas dele, entrou no rei da época, Herodes, o grande, entrou na cabeça do Herodes e fez aquela mortandade. Mata todo mundo de 2 anos para trás, mata tudo. Com certeza, esse que nasceu aí vai ser morto. E aconteceu isso. Foi lá, fez o decreto, começou a matar um monte de gente. O anjo chegou para Maria e José, pega o nenê aí agora, vaza para o Egito. A hora que estiver pronta a história aqui, eu volto. Tirou ele de circulação, matou lá um monte de gente e foi embora. Aí veio o menino. Aí já ele viu, quando ele viu as maravilhas, ele falou, é esse. Quando ele viu quem era, ele tentou ele no deserto. Não conseguiu ter vitória. Era a chance de Satanás ter uma vitória sobre Deus. Porque ele estava como homem. O homem é fragilizado. Então ele estava como homem. O homem é fragilizado. O homem é enganador, é mentiroso, é falso. Todos esses adjetivos do pecado existem no homem. Mas só que ele esqueceu de uma coisa. Ele não era um homem comum. Ele tinha a deidade. Então ele tinha a formação carnal do homem
mas foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele não foi concebido pelo pecado. Essa é uma coisa que o Satanás não sabia. Entrou em confusão. Então ele tentou e não conseguiu, porque ele não tinha o pecado. Se fosse qualquer outro, teria entrado no jogo de Satanás. Mas ele não, porque ele não tinha o pecado. E ele tinha uma missão. Beleza. E foi até o final. Quando ele morreu na cruz, foi o julgamento. No livro de João, no capítulo 12 e 13, fala muito sobre isso, sobre o julgamento. Que quando Jesus estava na cruz e morreu, ele fala assim, fala com as minhas palavras, agora está julgado o príncipe desse mundo. É o julgamento. E ele foi julgado. Então, a ti entrega o meu espírito. Quando ele entregou o espírito, foi o julgamento, a condenação de Satanás. Ele cumpriu a missão dele, tirou a morte da mão dele, de Satanás, ou seja, ele cumpriu, tirou, pagou o preço, tirou da morte da mão dele e pagou o preço. Então, cumpriu. Satanás perdeu o direito de acusar os irmãos no céu. Essa é a história. Aí começou a nossa libertação. Por que eu contei tudo isso? Porque existem muitos teólogos hoje, eu acho assim, eu não entendo por que chamam esses caras de teólogo, mas tudo bem, vamos respeitar. Eles contam a história de uma maneira tão estranha. Você tem que explicar a origem de tudo. O porquê que aconteceu isso. Por que Satanás ficou irado? Por que essa palavra existe? Existia duas situações. A primeira situação, aqui ele fala das duas situações. A primeira situação é espiritual. Existia uma briga espiritual. Satanás e os anjos brigaram lá no céu. E Miguel venceu ele. Então ele foi lançado em terra, para a terra. Quando ele foi lançado com 1/3 dos anjos que estavam apoiando ele. Então pegou esses anjos que estavam apoiando ele e foi lançado. Então ele foi derrotado no céu. Quando ele chegou na terra, ele tinha o poder aqui na terra. Da terra, não, do sistema. Então ele criou o sistema na terra. Porque ele estava aqui. Por ele ser um anjo caído, mas é um anjo, tem inteligência. Então ele criou o sistema dele. O sistema dele, ele fez de tudo para destruir o sistema de Deus. Então convivia na terra os dois sistemas. O sistema de Deus, criação de Deus, macho, fêmea, homem, tal. E os anjos caídos. Que na Bíblia fala os filhos de Deus e os filhos dos homens, as mulheres, aonde houve aquele contato. O que eles fizeram? Esses anjos caídos conhecem mais que vocês. Eles têm um conhecimento mais que vocês, dos anjos. Eles sabem muito mais que vocês. E eles foram ensinando para as mulheres, para aquela população, o segredo das marés, ensinou eles a lidar com todo tipo de ferramenta, todo tipo de instrumento, bruxaria, alta magia, e tudo isso foi ensinado. E Deus desceu e falou, está errado, não é esse o meu plano. Eu não queria que abrisse os olhos deles dessa forma, não é o momento. Eles já estão com o pecado dentro deles. Aí Deus veio e fez o dilúvio. O dilúvio foi para acabar com o plano carnal. Mas e o outro plano? O outro plano foi preso. O plano carnal, o homem que eu fiz, eu exterminei. Os outros não foi dessa forma que estava aqui na terra. O homem que eu fiz na terra, ele acabou. Esses anjos foram presos.
É só você ler no livro de Judas, um livro antes do Apocalipse, você vai entender o que fala sobre isso. Beleza. Estou encurtando. Pensa bem. Aí, veio a mulher. Ele estava na terra. Quem é a mulher? Aqui na terra. É a igreja, o povo de Deus. O povo de Jesus, né? É a igreja. A igreja ia dar a luz. A mulher, por que é a igreja? A igreja, o que é o sol? O sol é a luz que ilumina o mundo. O que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. O que ele falou da igreja? Eu sou a cabeça da igreja. Ela estava com os pés aonde? Na lua. O que a lua é? Um satélite artificial. Qual que é a função do satélite artificial? Pegar a luz solar e transmitir para a Terra. Esse é o segredo da lua. É um satélite artificial que transmite a luz aqui. O que a igreja faz? É o satélite artificial. Ela recebe de Deus, de Jesus, e passa para todo mundo. Por isso que não pode se afastar da igreja. Aí, Satanás sabia que ia nascer, volta lá, tentou de tudo, colocou na mente do cara, fez tudo aquele alvoroço, não conseguiu achar. Quando ele pensou que ia matar, que a igreja foi estabelecida, Deus tomou o filho dele. 40 dias que ele estava na terra, Deus o tomou. Satanás ficou com ódio, porque ele viu a burrada que ele fez. Ele falou, pô, achei que estava matando o cara, eu que me ferrei. O que aconteceu? Ele falou, agora eu vou pegar esse povo que ficou. Somos nós. Ele está com o gás todo em cima da gente. Mas, o que Deus fez? A sabedoria de Deus é fantástica, gente. É coisa do outro mundo. Ô, glória! Como é gostoso a gente ter sabedoria de Deus, né? Quando Deus derrama na vida da gente sabedoria, e você vai vendo tudo, você vai olhando, Deus vai te dando as coisas, você vai olhando, parece que você está ali, ó, vendo tudo que está acontecendo, acompanhando. Quando Jesus começou o ministério dele, aonde ele foi tentado? Alguém lembra? No deserto. Aonde ele levou a mulher? No deserto. Quando estava pronto o ministério, agora vai funcionar, o que ele fez? Trouxe do deserto. Tirou do deserto, foi deserto. Quando Satanás queria matar o menino vivo, aonde ele levou o menino? No deserto. Simbolicamente, para nós é o deserto. Para onde ele foi? Para o Egito, para o deserto. Quando Moisés tirou o povo da mão de Faraó, o inimigo estava louco, falou, vou levantar todas as nações para matar esse povo. Para onde Deus levou o povo? O deserto. Por que ele levou para o deserto? Porque lá ele doutrina, ensina, protege e alimenta. Às vezes você reclama que está num deserto. Mas Deus está te protegendo, está te doutrinando e está te alimentando. Você está entendendo? Que às vezes nós reclamamos de barriga cheia. Deus te separa, te coloca numa situação, às vezes, que você acha que é horrível. Ai, estou quebrado, desculpa o termo, estou enrolado, estou arrebentado. E Deus está te protegendo. Ele está te fazendo uma bênção. Porque você não está preparado para enfrentar Jesus, pititim, como é que ia enfrentar Satanás? Não era o momento, não estava maduro ainda. Tudo tinha um ponto certo, a hora certa de fazer. O campo está preparado para as coisas. É o que eu te falei agora há pouco, eu estava falando aqui do projeto. Deus dá um projeto para a igreja para ele pôr em prática para aquilo funcionar. Se sair fora do projeto, você se arrebenta.
Você tem um projeto com a data específica, com tempo, para aquilo dar certo. Não é assim de qualquer maneira que é feita. A gente tem que acreditar. Quando Deus levanta um homem ou uma mulher aqui na frente, Ele dá sabedoria, dá entendimento. Ele não levanta um qualquer. Ele levanta uma pessoa e enche aquela pessoa do espírito de sabedoria dele. E fala, é assim que eu quero. E é assim, a pessoa entende na hora o que é. Então o que acontece? Ele leva para o deserto. E às vezes nós não entendemos isso. Nós queremos lutar. O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam no deserto e lutaram contra Deus? Morreram todas. Porque o projeto não era aquele. O projeto era levar para o deserto para herdar a coroa da vida eterna e para herdar o quê? A terra que emana leite e mel. Olha que maravilha que Deus tinha planejado. O projeto de Deus era infalível. Eu vou tirar vocês da mão de Faraó, vou pôr vocês aqui no deserto, vou limpar vocês e vou te levar para o melhor lugar do mundo. Vocês vão imperar como rei. Mas o povo não queria isso, o povo começou a resmungar. Nós somos a mesma coisa. Nós não esperamos Deus agir. Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não entendemos a palavra de Deus. Nós não aceitamos a casa de Deus. Nós achamos que, eu não tenho tempo. É a mesma coisa aquele povo não tinha tempo para Deus. Eles estavam preocupados com o mundo, eles estavam preocupados com a comida, com os melões, com tudo lá que tinha no mundo. Eles não estavam preocupados. Deus falou que ia dar uma terra que emana leite e mel. E eles preocupados com o lugar que ele era escravo. Assim somos nós. Deus tem um plano na tua vida fantástico. Mas vem para você ser doutrinado, ser limpo, te aperfeiçoar, te produzir, para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Mas nós não queremos. Nós queremos ser do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos produzir do nosso jeito, com a nossa sabedoria. A nossa sabedoria para Deus não existe. Nós damos certo em alguma situação, mas a maioria da situação nós não damos certo. É só você ver como está a tua vida. Quando você está dentro da casa de Deus, mesmo que tenha problema, o problema é extirpado rapidinho. Quando você começa a negligenciar Deus, o problema começa a cair de paraquedas, um atrás do outro. Até o gato olha para você e rosna para você. Você está andando na rua, até o cachorro rosna para você. É só você estar negligenciando Deus. Quando você está no caminho do Senhor, as pessoas, mesmo que se levantem contra você, elas caem. Elas não conseguem permanecer, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Então, quando as pessoas olham para você e você está assíduo, o Espírito fala mais alto. As pessoas elas perdem a força. Elas não têm como ficar na presença de Deus. Ninguém consegue. O inimigo queima, cai por terra. Então, existe essa diferença. Então, essa situação, nós estamos vivendo ela. Nós estamos dentro dessa situação. Deus tem um plano específico para a igreja dele. A hora que ele tirar do deserto, ela tem um tempo e um tempo e meio. 3 anos e meio. Aqui dentro. O que ela está querendo dizer com isso? Daqui a pouco, a nossa igreja, vamos tirar o nosso ministério. Nós estamos dentro desse tempo. A hora que Deus falou, agora eu tiro vocês. Agora completou o tempo. Agora eu vou pôr você ali, pronto. Mas nós temos que passar. A vida da gente é a mesma coisa, nós temos que passar. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente buscar apoio onde não tem apoio. Nós temos o melhor apoio do mundo, Cristo, a palavra de Deus. Nós não precisamos buscar apoio em lugar nenhum. Nós não precisamos ficar iludido. Nós temos tudo que nós precisamos na palavra de Deus. O mundo não tem, o mundo não entende. O mundo busca apoio num monte de gente, um monte de loucura, um monte de insanidade, um monte de coisa louca, mas nunca vai ter esse apoio que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus te conforta. A palavra de Deus ensina como você vai sair do deserto. E mesmo se você estiver no deserto, ele não vai deixar faltar água. Faltou água para alguém? Porque se faltar, tem alguma coisa errada. Ficaram 40 anos lá, alguém fica 40 anos sem beber água? Teve água, teve comida. A roupa não envelheceu, sandália. Ninguém ficou doente. Os bichos não chegaram junto lá, cheio de bicho no deserto, os bichos chegaram a ficar tudo longe.
Os povos tentaram invadir, todo mundo ficava longe, Deus não permitia, porque ele estava doutrinando, estava ensinando. Às vezes, quando você está no deserto, Deus está cuidando de você, Deus está te protegendo. Às vezes você pensa que está faltando dinheiro, é a tua mente que criou isso, não está faltando dinheiro. Às vezes você pensa que está faltando alguma coisa, tua mente criou isso, não está faltando nada. É você que vê a escassez. Então, quando você olha com a visão da escassez, ela acontece. Ela aparece na tua frente, a escassez. Você formou a escassez na tua mente. Procura fazer essa semana inteira. Na hora que você chegar na tua casa em diante, faz. Como é que tá? Maravilhoso, sensacional. Acordou amanhã? E aí? Maravilhoso. Chegou no trabalho? E aí, fulano? Maravilhoso, sensacional. Que dia lindo. Ô, louco, o que aconteceu? Sensacional, cara. Chegou alguém negativo? Põe para correr. Queima ele, Jesus. Expulsa esse demônio da minha vida. Jesus, elimina essa alma perdida. Sai fora, não fica dando ouvido para gente negativa. Tira de perto de você. Sai daqui. Começa a ter pessoas perto de você que estão com o mesmo intuito teu, que querem o teu caminhar, que querem fazer você crescer. Não vai andar com gente que é negativa, com gente que é pior que você, com gente que não entende o que está falando. Existe muita gente hoje que nem sabe o que está falando. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser pregador, mas não tem nada, às vezes não tem nem chamado, mas acha que tem. Fica falando um monte de atrocidade, um monte de pensamento louco. Ou fica igual papagaio, lê o que está escrito ali, repete o que está escrito e acha que está falando alguma coisa. Não abre a mente, não procura crescer, não procura desenvolver. Nós temos que estudar, nós temos que procurar Deus abençoar a gente, abrir a nossa mente, dar saída para as coisas. O inimigo é muito astuto, nós estamos brigando, ou lutando, seja lá o nome que você quer dar, com uma central de inteligência muito forte. Não é bobo, não. Lógico que Deus é maior, mas não pode subjugar ele, não. Não vai subjugar ele, não. Ele tem uma inteligência, e forte. Ele era anjo, ele conhece as coisas, ele olha para você, ele sabe o que você está pensando. Ele não ouve, mas ele sabe o que você está pensando. Porque você denuncia. Ele olha e sabe. Satanás olha para uma pessoa. Por isso que o inimigo está desenvolvendo uma situação sem alma, com esse biotipo dentro dele. O algoritmo, sentado num shopping olhando você. Então você senta. O jeito que você senta, ele sabe como você está. O jeito que você põe a mão na boca, ele sabe quem é você. O corte do teu cabelo, ele sabe quem é você. Tudo que você faz, existe uma central cadastrada há milênios que vem sendo colocada. E em cima disso, desse algoritmo, que ele vai dentro daquilo que você quer. Ele vai estabelecer os desejos, as vontades em cima disso. Com coisas artificiais que tem por aí, que eu já falei, várias coisas que vão ser junto. Então, o que ele quer? Ele quer te aprisionar. O que Deus quer? Te libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas se a gente ficar preso na mentira, no engano, no engodo, quantas pessoas aí fora estão desesperadas? Quantas pessoas estão perecendo na mão do inimigo? Quantas pessoas? Porque o inimigo fecha, tira a nossa concentração, tira a nossa mente. Se nós permitirmos, ele tira a nossa mente. Foco! Olha para o negócio igual um leão. O leão, quando vai caçar a leoa, eles param, nem se mexe. Vai levantar a pata, fica parada no ar a pata. Não pode nem pôr no chão, porque está no foco. A águia está sobrevoando, ela tem foco. Aí pega aquele bicho imbecil, galinha, fica ciscando. Vai para cá, sobe no negócio, desce, faz, acontece. Assim, está cheio de crente galinha. Fica andando para trás, ciscando.
não para lugar nenhum. Eu conheço gente que já rodeou todas as igrejas do país. Não tem ministério que serve para eles. Eles sabem mais que todos os pastores. Tinha um monte de gente que ia comigo para os montes. Quando eu ia 30 anos atrás, 40, essas épocas todas que eu ia em monte, esse monte de gente que... Pastor não tinha palavra. Quem tinha palavra era as irmãs que tira sorte, que faz essas coisas. Hoje está tudo fora da palavra, nem existe mais como crente. Não tem raiz, não tem fundamento, não tem ensino, não tem doutrina. Fica pulando, fica achando que aí vai num lugar que tem uma linha, vai no outro que tem outra linha, vai no outro que tem outra linha. Hoje nós tivemos, assim, encontros com pessoas assim. Você pergunta para a pessoa, eu fui aqui, ali. Só pela pessoa falar os lugares que a pessoa vai, você fala, olha, para, tá brincando, né? Como é que vai ter algum entendimento? Como é que eu vou ter algum entendimento? A gente tem que ter uma linha de raciocínio de tudo. Deus, quando falou isso aqui, Ele está no comando da minha e da tua vida. E Ele manda dizer o seguinte: eu estou à porta. Quem crê vai ver a glória de Deus. Ele fala, eu estou à porta, hein? Não é de retorno, não. Na tua vida, na minha vida. Estou na porta. Estou chegando. Vou mudar, vou transferir, vou mudar tudo. Vou fazer. Você está com medo por quê? Está com medo? Insegurança? Eu sou na tua vida. Você fica com essa insegurança? Porque o que faz a pessoa insegura? Você sabe que a insegurança é a maior arma de Satanás? Toda pessoa insegura peca sem parar. O medo leva à insegurança. A insegurança leva ao pecado. Você fica insegura, você acaba pecando. Então, enquanto você estiver nesse ciclo vicioso, nada acontece na tua vida. Você fica nesses altos e baixos. A hora que você falar, não, eu sou filho e filha de Deus, não tem que temer. Deus é na minha vida, eu não tenho que temer nada. Vou partir para cima. Vou arrebentar a boca do balão. Amém. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Dei até um exemplo hoje de uma moça que eu vi um testemunho dela. Saiu do zero, do nada. Andando de bicicleta, chão pisado. Tinha dinheiro para comprar um picolé. Saiu da terra dela, veio para o Rio de Janeiro. Aprendeu a fazer unha. Começou a fazer unha. Aprendeu uns negócios lá de cabelo, um monte de coisa. Montou na casa dela. Montou um negócio na casa dela. Quando ela montou na casa dela, fez aquele negócio todo na casa dela. Acreditou que Deus era na vida dela. Quando ela acreditou que Deus era na vida dela, o que aconteceu? O que aconteceu na vida dela? Deus falou assim, você que acredita em mim, falou para ela, eu vou mudar teu cativeiro. Ela saiu da terra dela, do Nordeste da Bahia, chinelo de dedo. Não tinha dinheiro para comprar um picolé. Montou uma empresa lá, desses negócios aí de beleza, de cabelo, essas coisas aí. Faturamento dela do ano passado. Pasme você. Salão lindo, dentro de um shopping que Deus deu para ela, tudo. Pasme vocês. Ela fechou o ano passado com 20 milhões de faturamento. 20 milhões. Está vindo para o estado de São Paulo. Qual que é o teu intuito? Ela falou, dobrar. A hora que eu estabelecer lá, eu dobro meu faturamento. Porque Deus é na minha vida. Deus é na minha vida. Tem medo? Não. Tem receio? Não. A gente tem receio quando Deus não é o Senhor da nossa vida. Quando você descer do muro e entregar verdadeiramente para Deus, deixar de ser crente medroso, porque está cheio de crente dentro dessa igreja, com medo de ir para o inferno. Aí você fala, não, não estou nem aí com o inferno. Meu negócio é Deus, é Jesus. Eu estou na igreja para de Jesus, não estou com medo de ir para o inferno.
Porque se eu tenho Jesus no meu coração, eu não estou preocupado com o inferno. Eu estou preocupado com agradar meu Senhor. Se eu tenho Jesus no meu coração, você acha que eu estou preocupado com o inferno? Lógico que eu não vou. Com certeza eu vou estar com o meu Criador. Então, eu tenho que estar afiado assim, ó, mano a mano, com os ensinos dele. Eu tenho que abandonar as coisas desse mundo. Eu tenho que mudar meu cativeiro. Você pega a estrutura humana, você pega quantos homens que podem ser um grande pregador, um grande homem de Deus, um grande levita, um grande, e está aí, ó, na droga, deixando a droga te levar para essa vida de estraçalhada. Para que isso? Se você dentro de você tem um ouro que o inimigo está destruindo, põe esse ouro para fora, começa a renegar as coisas que não são de Deus, começa a se entregar para o Senhor, começa a abandonar essa vida promíscua, essa coisa louca, que não leva a nada. Passa ano, passa tempo, a gente continua no mesmo estágio, até chegar a morte, que Satanás vem buscar a gente. Vamos mudar a nossa vida, vamos se entregar para Deus, vamos se humilhar perante o Senhor quer isso. Se você se humilha perante Deus, Ele te liberta de todas as coisas, tira da tua vida todo esse mal, essa coisa ruim que tem te atropelado. Uma pessoa que sabe falar, sabe conversar, tem apresentação e está sendo usada por Satanás. Para que isso? Não deixa o inimigo te usar. Deixa Deus te usar. Deixa que Deus molde o teu caráter. Você tem caráter, mas o inimigo está mostrando que você não tem. Você tem. Teu caráter é o caráter de Cristo. Então vamos deixar o Senhor entrar na nossa vida, fazer morada dentro de nós, estabelecer uma regra específica para a nossa vida. Vamos caminhar com o Senhor, vamos deixar de caminhar com Satanás, caminhar com as coisas erradas, vamos caminhar com Deus. Deus, Ele está sempre com o seu grande sorriso e o grande abraço que Ele quer nos dar. Agora depende da gente. Nós temos essa escolha. Meio errado, muita gente questiona esse negócio de livre-arbítrio. Não entra nesse mérito, não. Cada um pensa o que quiser. Mas nós temos escolha na nossa vida. E geralmente, quando eles falam que não tem o livre-arbítrio, eu entendo o que eles estão falando, os teólogos. Porque na realidade, nós temos uma opção. Qual que é a opção nossa? O mal. Nós somos escravos do pecado. Então, todos nós, quando temos alguma opção, nós temos sempre a opção do mal. O primeiro que vem na nossa mente é o mal. Fazer o errado. Fazer o mal. Ninguém tem como objetivo fazer o bem. Nós temos como objetivo fazer o mal. Porque isso está dentro de nós. Nós somos colonizados por Satanás lá, quando entregamos na mão dele. Mas Cristo está nos libertando. Tirando esse mal dentro de nós e colocando o Espírito Santo dele dentro de nós. E o Espírito Santo quer mudar a nossa vida, quer transformar, quer fazer de nós instrumento eficaz para a honra e glória do Senhor, para que você seja restaurado. Mas para que você seja restaurado, você tem que querer. E eu quero. Eu não quero ser escravo de Satanás. Eu quero ser escravo do meu Deus vivo. Eu quero ser abençoado. As pessoas olharem e falar, lá vai um homem, lá vai uma mulher de Deus. É isso que eu quero na minha vida. Não quero as coisas do inimigo. Que o inimigo perca toda a força sobre a nossa vida. E que essa palavra que nós lemos faça morada dentro de nós. Amém? Amém. É essa aí, a palavra de hoje. Glória a Deus. Que a graça do Senhor venha nos abençoar, nos leve em paz e segurança e dá uma semana cheia de vitória. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente no nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.